A suspensão do compartilhamento de dados da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República é uma espécie de perdão para os supostos abusos cometidos pelos procuradores? Bom, alguns ouvidos um pouco mais atentos e um pouco mais sensíveis, eles podem achar a formulação desse questionamento um pouco tendenciosa, né? Afinal, o perdão pressupõe a existência do pecado e também do arrependimento do pecador. Ocorre que os membros da Força Tarefa da Lava Jato não reconhecem a prática de qualquer tipo de abuso ou de ilegalidade, assim como todos os órgãos correcionais do Ministério Público e da magistratura até hoje acionados pelas defesas milionárias dos grandes corruptos processados pela Operação Lava Jato. Aliás, corruptos investigados, processados, julgados e condenados como nunca antes na história desse país. Isso respeitados o devido processo legal, o direito ao contraditório e a garantia de ampla defesa. Portanto, seguindo o manifesto aqui dessa emissora, comecemos pelos fatos. Até hoje, a Justiça brasileira não identificou qualquer abuso cometido pelos membros da Lava Jato em sua atuação na Força Tarefa. Se houvesse irregularidades, delegados, procuradores, até juízes já teriam sido duramente penalizados. Afinal, já são aí mais de 6 anos de força-tarefa e aquele fiasco panfletário da Vaza Jato, que é o vazamento de mensagens privadas obtidas de forma criminosa, já fez até aniversário. Não deu em nada, porque lá não havia nada. Nada que inocentasse os corruptos, nada que livrasse os lavadores de dinheiro, nada que abonasse os quadrilheiros e tantos outros criminosos que, ao lesar o patrimônio público e assaltar os cofres do governo, fizeram da população mais pobre e mais vulnerável do Brasil as principais vítimas da sua delinquência. Mas vamos esquecer, por um momento, os corruptos que lesaram a pátria e vamos voltar a falar do combate à corrupção. É preciso ter em mente que a Lava Jato é a operação mais vigiada da história, e não apenas pela imprensa militante, pela advocacia garantista e pela elite do judiciário, mas também pelos órgãos correcionais. Todos os anos, a Corregedoria-Geral da República realiza fiscalizações ordinárias e até extraordinárias nos núcleos da Lava Jato espalhados pelo Brasil. E os relatórios corroboram a lisura da operação e a idoneidade dos seus membros na sua atuação profissional. Por isso que é tão estranho o Procurador-Geral da República se referir à Lava Jato como um órgão autônomo, com potencial de estar atuando de forma ilegal e clandestina, como um perigoso instrumento de aparelhamento alheio aos controles e fiscalizações inerentes ao Estado de Direito e à República. Gente, por favor, esse tipo de colocação beira a hipocrisia, porque é o próprio Procurador-Geral, por meio de portaria assinada, que institui e renova grupos de trabalho e forças-tarefas encabeçadas pelo Ministério Público. Sai da caneta do PGR a autorização para o trabalho coordenado de delegados e procuradores. Fora que o procurador sabe muito bem que esse acesso que ele deseja às investigações da Operação Lava Jato é, além de ilegal, inconstitucional. Artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, é princípio institucional do Ministério Público a independência funcional. Em outras palavras, a chefia exercida pelo Procurador-Geral da República tem aspecto exclusivamente administrativo, porque a atuação de cada promotor, de cada procurador, é delimitada apenas pela sua consciência jurídica e pela letra da lei. E percebam que a independência funcional é um mecanismo constitucional que protege não apenas a autonomia desses nossos valorosos promotores de justiça, mas também a sociedade como um todo, porque ela previne a concentração de poder e de informações sensíveis num cargo de natureza política, como adiantou o meu debatedor, que é o cargo temporário do Procurador-Geral, indicado pelo Presidente da República, e no caso específico do doutor Aras, com a agravante de ter sido escolhido fora da lista tríplice. Portanto, se o PGR deseja compartilhamento de informações ou de provas, ele que exponha seus motivos formalmente, fundamentando a necessidade e a utilidade de obter esses dados. Qualquer coisa fora disso levanta sérias suspeitas sobre a real motivação do senhor Augusto Aras. Aliás, falando nisso, em suspeitas, se o Procurador-Geral da República suspeitasse de abusos cometidos pela Lava Jato, bastaria especificá-los oficialmente, claro, por escrito, e submetê-los à Corregedoria, para que se apurasse pelas vias legais eventuais excessos. É bem simples, mas, ao invés disso, o senhor Aras prefere fazer, às vezes, de comentarista, lançando dúvidas sobre o próprio órgão que ele comanda.
e se submete ao ridículo de fazer uma live para ser incensado e ovacionado por seus antigos colegas. E quem são esses colegas? Na palavra da jornalista Thaís Oyama, do Grupo Folha, que é um conglomerado de comunicação que a gente sabe faz oposição sistemática ao atual governo. Aspas, a plateia virtual de Aras era formada pela fina flor dos advogados criminalistas do país, daqueles que só topam se sentar para conversar a partir de 7 dígitos, para bom entendedor, de 1 milhão para cima. Para os causídicos das bancas de ouro, a fala do procurador-geral caiu como um som mavioso, quase tão agradável quanto o tilintar de moedas, dado que quase todos eles têm clientes pendurados na Lava Jato. Com sua conferência, afinal, Aras conseguiu o que muitos integrantes do grupo tentaram fazer sem sucesso nos últimos 6 anos, transformar a Lava Jato em palavrão. Palavras da Thaís Oyama. E aqui é o ponto central. O ataque da PGR à Lava Jato, que foi freado juridicamente pela acertada decisão do ministro Fachin, ele se dá em múltiplas frentes, incluindo, claro, a comunicação. O procurador-geral sabe que ele não pode violar a autonomia funcional do Ministério Público. O procurador-geral sabe que os membros da Lava Jato não são seus subordinados. O procurador-geral sabe que não pesa contra a operação nenhuma penalidade por abuso de autoridade ou de poder. Ainda assim, ele repete a exaustão as suas críticas infundadas e indevidas à força-tarefa. E faz isso porque entende que uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar verdade. Aliás, essa é a definição de uma narrativa política, uma interpretação da realidade que não corresponde aos fatos, mas que é veiculada sistematicamente para manipular a opinião pública. As narrativas se desconstroem na presença da verdade. O que realmente assusta é imaginar por que raios o Procurador-Geral da República quer controlar e frear a maior operação de combate à corrupção da nossa história.